Bom, pessoal, hoje nós temos uma aula especial e talvez um pouco mais reduzida, porque, na verdade, vocês devem ter analisado que lá no Moodle eu juntei as questões da nossa avaliação que vão ser objeto da nossa primeira nota, com peso 4. Eis que a segunda prova vai ter peso 6 e, portanto, o nosso objetivo hoje é basicamente analisar as questões postas, evidentemente sem a devida resposta, mas com o objetivo de eventualmente retirar dúvidas ou questões que possam emergir do conteúdo relativo aos temas objeto desta prova. Eu já antecipo a vocês que a prova vai constar de questões envolvendo jurisdição e competência internacional do juiz brasileiro e a questão relativa à cooperação jurídica internacional. Sobremaneira, essas são as questões que vão incidir na nossa prova. De qualquer sorte, o objetivo, então, agora é ler com vocês, analisar, certo? Verificar se temos dúvidas e, eventualmente, corrigir eventual erro ou irregularidade que possa ter sido cometida na prova. Bom, vamos iniciando, então, com o conteúdo da nossa prova, que estabelece, na verdade, 10 questões objetivas de escolha simples, questões objetivas que, na verdade, podem ser respondidas com um X, A, B, C ou D, e, eventualmente, se alguns de vocês tiverem dúvidas acerca de uma determinada resposta e quiserem justificar sua posição, vocês poderão anexar lá no Moodle, na hora da entrega da prova, uma espécie de comentário, uma espécie de retificação ou ratificação das questões postas. Portanto, esta abertura, que é, na verdade, uma espécie de pré-recurso, né? Essa abertura se coloca ao nível de que você possa fundamentar uma posição, eventualmente, que você tenha dúvidas, ou que tenha alguma outra informação, ou que tenha uma outra fórmula de interpretação. Muito bem, vamos lá para as questões, portanto. A questão número 1 trata do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E quando ele fala do STJ, a questão refere-se: o STJ não concederá exequatur, analisem bem o que é o exequatur, as cartas rogatórias que, ou seja, o STJ não vai conceder exequatur, ou seja, vai indeferir o pedido de cumprimento das cartas rogatórias, desde que sendo citatória, a rogatória, então, né, se dirija a brasileiro que figure como réu em outro país. Repito, se a carta rogatória for citatória, ela é dirigida a brasileiro que figure como réu em outro país. Veja que a questão do caput refere-se à não concessão de exequatur. Letra B. Seja oriundo de um país que não possua tratado rogatório com o Brasil. A pergunta, na verdade, envolve a análise interpretativa de que somente através de tratados se estabelece a cooperação judicial ao nível de cartas rogatórias. Letra C. Ofenda a soberania nacional ou a ordem pública. Questão que está tipificada lá no artigo 17 da Lei de Introdução, que, portanto, vocês podem eventualmente verificar da pertinência dessa questão. Letra D. Não seja ratificada pelo presidente da República.
Pergunta: o presidente da República pode ratificar cartas rogatórias? Ele tem essa competência ou não tem competência? Qual é a ideia que se tem a respeito disto? Certo? Então, nós temos aí as 5 questões, vocês podem simplesmente marcar ao final da prova, onde existem os quadradinhos, olhem bem embaixo, onde existem os quadradinhos, a resposta correta, certo? E ali vocês, eventualmente, se tiverem alguma coisa a aderir, vocês façam uma espécie de complementação da sua prova, anexando, então, as suas razões, ok? Vamos para a segunda questão. Assinale a opção incorreta ou não correta. Letra A. O auxílio direto consiste num ato de assistência que a autoridade central presta à autoridade estrangeira requerente, empregando procedimentos nacionais. Ou seja, eu estou referindo que a figura do auxílio direto é uma assistência a autoridades centrais de outros países, certo? E que essa se processará através de procedimentos constantes da legislação nacional ou da ordem nacional. Ok? Muito bem. Letra B. O procedimento seguido na homologação de sentença estrangeira é, na forma do CPC, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. A pergunta é singela, pergunta se a homologação de sentença estrangeira está prevista no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e também na forma do CPC, ou seja, nós temos que analisar se, evidentemente, este procedimento que é seguido, certo? Adequa-se a essas duas legislações, CPC e o regimento interno. Letra C. Não poderá ser homologada no Brasil a sentença estrangeira trânsita em julgado relativa à sucessão mortis-causa que dispõe sobre imóveis situados no Brasil. Vejam o que eu estou dizendo. Não será homologada no Brasil uma sentença que transitou em julgado, mas que se refere a uma sucessão causa-mortis ou mortis-causa que dispõe sobre imóveis situados no Brasil. Certo? Errado? E letra D. Delibação é um sistema jurídico de homologação de sentença estrangeira através do qual a decisão é reapreciada e examinada quanto ao mérito e quanto à forma. Certa, errada, a conclusão de vocês. E se quiserem, inclusive, lá naquele adendo que vão fazer, podem estabelecer qual é o dispositivo legal que trata do tema. Isso não é obrigatório, pessoal. Número 3. Uma questão de natureza prática. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há mais de 10 anos. O casal vive hoje em Buenos Aires, com filhos menores. Por divergências inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, uma ação de divórcio combinada com partilha de bens, de bens do casal. Quais são os bens? Um apartamento em Buenos Aires e uma casa na praia de Troncoso, nordeste brasileiro. Mauro não se opõe à medida. Diante da ação impetrada por Lúcia, no Brasil, certo? Contra Mauro, argentino, que ambos vivem em Buenos Aires, a pergunta é a seguinte. Eu coloquei 4 hipóteses e aqui a resposta múltipla. A número 1, Romano.
A ação de divórcio só pode ser ajuizada no Brasil porque o casamento aqui ocorreu. O fato do casamento ter ocorrido no Brasil vincula ou não vincula a opção pelo foro brasileiro. 2. Se Lúcia ingressar com ação na justiça argentina, não poderá partilhar a casa da praia. Uma consequência ou um efeito do procedimento. Vejam que a casa na praia é de Troncoso, Nordeste brasileiro. Isso se Lúcia tivesse ingressado na justiça argentina. Terceiro, eventual sentença argentina que decrete o divórcio não poderá ser homologada no Brasil. Certo ou errado? Essa sentença estrangeira, essa sentença argentina, imaginem-se que ela teria interposto na Argentina, decretando o divórcio, pode ser homologado no Brasil? Ou não? E última opção, a ação de divórcio só poderá ser ajuizada na Argentina, que é o domicílio dos cônjuges. A pensar, pessoal. Vejam que ali embaixo eu coloquei letra A, B, C e D. Na letra A, todas são verdadeiras. Na letra B, apenas a segunda é verdadeira. Letra C, apenas a terceira é falsa. E a letra D, todas são falsas. Opção analítica que vai partir de vocês, com certeza. Questão número 4. De acordo com o sistema de resolução de conflitos interespaciais de natureza privada, não é correto afirmar que a lex fori não prevalecerá como regra indicativa do direito aplicável quando existir um tratado internacional devidamente ratificado que regule diversamente a matéria objeto do litígio. Pessoal, o que é lex fori? Lex fori é a norma, ou a regra, que indica a lei aplicável no Brasil. E a questão está, então, adstrita ao que estabelece a lei de introdução. Artigo 7 a 17, dei uma analisada, certo? Então, vejam, se a ação foi promovida, se a lex fori prevalece, não prevalecerá se não houver, ou quando houver um tratado internacional ratificado, que regule de modo oposto. O tratado pode modificar essa estrutura ou não? Letra B. A aplicação da lei estrangeira sempre estará condicionada ao respeito à ordem pública. Repito, a aplicação da lei estrangeira sempre será condicionada ao respeito à ordem pública. Sim ou não? Dica, artigo 17. Letra C. A fraude à lei desconstitui a aplicação do direito estrangeiro, aplicando-se na hipótese o direito nacional. Se houver fraude à lei para eximir-se de cumprir uma determinada lei, e para tanto se aplica um direito estrangeiro, neste caso, se o juiz verificar que existe uma afronta por fraude, ele poderá aplicar o direito brasileiro? Muito bem, essa é a pergunta. Vamos ter que analisar. Letra D. As normas do direito internacional privado destinam-se a harmonizar todos os sistemas jurídicos internacionais. Ou seja, quanto ao conteúdo, essas normas de direito internacional privado têm o objetivo de unificar, de harmonizar os sistemas jurídicos internacionais, todos eles? As questões serão resolvidas por vocês. E vocês devem analisar isso com
a devida aderência ao material que foi entregue, aos livros, à bibliografia, enfim, e, eventualmente, algumas páginas aí da internet. Só pedir um grande favor que vocês, ao analisarem, analisem com precisão, para que, eventualmente, não intercorram naqueles problemas, como a pergunta era qual era incorreta ou qual era correta. Leiam com muita atenção e com calma, ok? Número 5. A competência da jurisdição brasileira divide-se em exclusiva e concorrente, certo isso? Analise, então, as situações abaixo e indique qual delas apresenta hipótese de competência exclusiva da jurisdição brasileira. A forma do CPC. Né? Letra A. A partilha de bens localizados no Brasil, requerida em ação de divórcio, salvo quando o titular dos bens tiver domicílio fora do país. Essa exceção é válida? Letra B. Todas as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Todas as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Letra C. A ação envolvendo relação de consumo, sendo o consumidor domiciliado no Brasil. E letra D. Ação de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Certo? Eu estou perguntando, reitero, qual é dessas hipóteses que é de competência exclusiva. Vou pedir um momentinho de licença a vocês. Eu tenho que pegar a segunda página do material, mas um segundinho já volto. Obrigado, desculpe pelo transtorno, pela suspensão momentânea da aula. E vamos adiante, né, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo aqui Mariana, Nicole, vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer? Querem saber o que nós estamos fazendo? Não, tudo certo, prof, tranquilo. Tá, nós Tudo certo, professor. Obrigada. Estamos revendo aqui a prova, né? E eu levo muito em importância o fato de que vocês analisaram a interpretação dela antes, né? E depois, na próxima aula, quando vocês eventualmente entregarem ela, que é uma semana, né? Vocês terão todo o direito de efetuar as suas dúvidas ou colocar as suas exceções ou, sei lá, o fundamento que vocês entendem melhor do que aquele que eventualmente tenha sido corrigido. Portanto, é uma prova aberta de pesquisa e que objetiva uma sincronia entre os alunos e o professor. Ok, pessoal? Vamos lá, passamos para o número 6. Hoje eu vou me abster a simplesmente informar a respeito das provas e, a partir dali, vocês já podem, se quiserem, iniciar o estudo ou a formalização das respostas. Número 6. Assinale a alternativa incorreta. Escrevi a letra incorreta com letra maiúscula para não tenha dúvidas. Letra A. Caso alguma sentença estrangeira fira a ordem pública brasileira, ela ainda assim será executada no país, desde que seja formalmente perfeita, já que o Brasil utiliza o sistema de delibação. Vejam o que é a delibação, vejam se a análise da sentença estrangeira pode ou não
estar ferindo a ordem pública e se isso seria elemento impediente da homologação, né? Isto seria de efeito material ou efeito formal? O que se analisa lá no STJ? Okay? B. A noção de ordem pública diz respeito, em geral, às normas de caráter protetivo, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu estou referindo é que a ordem pública está estritamente ligada, ou não, né, às normas de caráter protetivos, como é o caso do CDC e como é o caso do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Procede, não procede e assim por diante. Não esqueçam que estou fazendo opção pela questão incorreta. Letra C. A soberania nos remete à ideia de Estado e manifesta-se tanto interna quanto internacionalmente. Soberania, característica básica do Estado, é direito fundamental do Estado, e ele tem efeitos internos e externos, certo? Errado? Muito bem. E D. Bons costumes e a ordem pública não são conceitos absolutos e variam no espaço e no tempo. Essa é uma questão reflexiva, né, pessoal? Eu tenho que colocar exatamente a hipótese incorreta, portanto, analisem se são esses conceitos de bons costumes ou ordem pública não são conceitos absolutos e podem variar de país para país, por exemplo. Isso procede ou é incorreto? Certo? Muito bem. Questão número 7. Em matéria civil, na concessão de exequatur, vejam bem o que é exequatur, as cartas rogatórias provenientes do exterior, 2 pontos. Em matéria civil, na concessão do exequatur, as cartas rogatórias que vêm do exterior para o Brasil, letra A, não deve analisar seria melhor a palavra ali, o mérito da ação que tramita no exterior. Ou seja, a carta rogatória envolve mérito da questão para o seu processamento ou não envolve o mérito? Letra B, deve haver análise de mérito da ação que tramita no exterior para verificar sua procedência à luz do direito brasileiro. Se vocês responderem à questão A questão B automaticamente está respondida. Letra C, a análise da compatibilidade com a ordem pública brasileira deve se limitar ao ato a ser praticado no Brasil. Ora, se feriu a ordem pública, os bons costumes ou a soberania nacional, isso tem que ser coisa cujo efeito é anterior, lá na ordem internacional, ou de acordo com o que no Brasil trata-se da hipótese analisada. Ok? Número 8. Rodrigo, mexicano, em passeio pelo Rio de Janeiro, adquire um apartamento em Ipanema. Retornando a seu país de origem, é designado diretor da filial de sua empresa em Roma, onde fixa residência. 2 anos após, morreu em decorrência de infarto. Sabendo-se que deixou apenas um imóvel e um filho de nacionalidade italiana, onde deverá ser aberto o inventário. A questão não é a lei a ser aplicável, a questão que está perguntando é onde é que eu posso ingressar com essa medida judicial. Quem é o juiz? Vejam que eu fiz uma referência nas hipóteses A, B, C e D, colocando que o inventário deverá ser aberto no México, na Itália, no Brasil. Por quê? Porque aqui estão envolvidos os países nos quais as partes têm alguma aderência, né? Então, vejam, onde deverá ser aberto o inventário? No México, o país da sua nacionalidade,
ou seja, de Rodrigo, que faleceu. Na Itália, onde faleceu. Na Itália, onde veio a falecer. No Brasil, onde se situa o imóvel a inventariar. E a letra D, pode o herdeiro optar entre o Brasil e a Itália. Ou seja, hipótese de competência concorrente. Ora, pessoal, essa questão é bastante singela. Acho que não podem errar. Número 9. Número 9. Uma doação celebrada na França, vejam, uma doação, segundo a lei francesa, que foi formalizado pela lei francesa, óbvio, que foi feito na França, devidamente visada pelo consulado brasileiro em Paris, ou seja, o cônsul brasileiro autenticou o documento, e traduzida por intérprete juramentado, só terá eficácia no Brasil para execução quando seja homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa doação teria que ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Letra B, seja ratificada pelo Congresso Nacional. Letra C, não ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 17, novamente. E D, tenha sido objeto de deliberação prévia na forma do artigo 15 da Lei de Introdução. A pergunta está sendo estruturada na base de um documento jurídico chamado doação. Em primeiro lugar, pessoal, diga para os presentes, a doação é uma sentença? Em segundo lugar, ela é operacionalizada via carta rogatória? Como é que uma doação, que é um ato jurídico em geral, certo, pode impor a sua eficácia no sistema brasileiro, certo? De acordo com as questões postas. Me parece uma questão também bastante singela. Número 10. Maria, brasileira, residente no Brasil, resolveu cobrar em nome de seu filho, Eric, a prestação de alimentos do pai dele. Hans, que é alemão. Que é alemão residente na Alemanha. De acordo com a legislação brasileira, vigorante ou vigente, acerca da prestação de alimentos no estrangeiro, respostas. A letra A. A demanda deve ser interposta no Brasil na forma da lei alemã. Ora, que essa é uma ação de alimentos, a competência concorrente ou exclusiva? Primeira coisa que vocês têm que refletir, certo? Segunda coisa, vocês eventualmente não saberão estabelecer qual é a lei a ser aplicável, porque nós não entramos nesse tema ainda, mas nós já sabemos onde é que devemos interpor a ação. E a pergunta é, eu vou interpor essa ação no Brasil ou na Alemanha? A letra B fala, a demanda pode ser interposta na Alemanha na forma da lei brasileira. Sim ou não? Letra C, a demanda pode ser interposta no Brasil ou na Alemanha, na forma da lei alemã. A demanda pode ser interposta no Brasil e na Alemanha, na forma da lei brasileira. Vejam, pessoal, eu estou aqui estabelecendo uma regra e já vou dar a dica relativamente à lei aplicável. A lei aplicável. O assunto é direito de família. E se é direito de família, certo? Nós vamos analisar o contexto do artigo 7º da Lei de Introdução, que fala de direitos de família. Repito, o artigo 7º da Lei de Introdução. E se o artigo 7º está estabelecendo a lei que deve ser aplicada e não a jurisdição, nós vamos verificar que ali está condicionada a ideia de que a lei a ser aplicada é do domicílio da parte. Quem é a parte? O Eric, o autor da ação, certo? Através de sua mãe, Maria. Então, aonde é ou qual é
o domicílio do Eric. Certo? Vejam que Maria, mãe do menino, é residente no Brasil e está interpondo ação em nome do filho, Eric, que evidentemente deve estar em poder da mãe. Ok? Bom, pessoal, eu aproveito agora e pergunto a vocês se têm algumas dúvidas ou querem já iniciar o trabalho. Nicole, Mariana. Por mim, tudo certo, professor, nenhuma dúvida. Eu acho que fica bem singelo, né? Aham. Tá, muito obrigado, viu? Hoje eu vou deixar vocês liberados já para se quiserem fazer agora, entendeu? Vocês provavelmente estão em casa e em casa normalmente você já tem os seus livros, o seu material, tem o seu computador, então fica a disponibilidade. Podem entregar antes da data, não tem problema nenhum. A data fatal é na sexta-feira da semana que vem. Prof, prof, Não, fala. uma dúvida, por favor. Claro. Eu entrei um pouquinho depois na aula e eu Sim. não estou achando ali no Moodle o questionário da prova. Aparece só o título do tópico 6, Só um pouquinho. sim, mas a prova não está disponível para mim, pelo menos. Não está mim também naquele tópico lá em cima no cantinho, lá bem escrito prova, blá, blá. Olha, prof, eu vou olhar de Avaliação. novo, mas Bem no para cantinho, mim... acho que está sublinhado, inclusive. Vou olhar de novo, peraí. Dá uma olhada. Ali fala avaliação bem grande, sabe? Ali em cima, quando ele entra, ele mostra a prova propriamente dita. Mariana? Aqui não tá também, professor. Não achou também, Mariana? Eu acho que não, viu, prof? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou analisar agora e já, em seguida, já Tranquilo? vou anexar para vocês, tá? Ok, Vou obrigada. até aproveitar para ver a outra turma também se ocorreu o mesmo fato. Mas eu estou estranhando, mas Tá tudo bom, bem. prof. Pode ter acontecido sim, tá? Então tá para vocês um bom dia. Vamos fazer o seguinte, eu vou incluir o trabalho, vocês procurem daqui a pouco, certo? E uma boa prova, por enquanto. Ok, obrigada. De nada. Tchau. Tchau.